Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos conhecer as propriedades operatórias dos limites. Acompanhe comigo. Nos episódios anteriores, nós percebemos o quanto a definição de limite podia ser trabalhosa. Então, no Teorema 1.5, vamos conhecer as propriedades do limite. Nós vamos considerar uma função f, cujo limite é L, e uma função g, cujo limite é m, ambas quando x tende a x0, além da constante real k. E vamos provar que o limite da constante k, quando x tende a x0, é igual à própria constante. O limite da constante k multiplicada pela função f, quando x tende a x0, é k vezes L, ou seja, conserva a constante e multiplica pelo limite L. Limite de f de x mais g de x quando x tende a x0 é L mais m, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. O limite de f de x multiplicado por g de x quando x tende a x0 é igual a L vezes m. Quer dizer, o limite do produto é o produto dos limites. E o limite de f de x dividido por g de x quando x tende a x0 é L dividido por m, claro, desde que m seja diferente de zero, o que significa que o limite do quociente é o quociente dos limites. Começando pelo limite da constante, lembrando que é sempre importante você escrever o objetivo, ou seja, vamos ter que provar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta que também é maior que zero, de tal maneira que quando eu faço módulo de x menos x0, ele fica entre 0 e delta, e isso implica que módulo de f de x menos k, que é o nosso limite, o candidato a limite, seja menor que epsilon. Mas essa afirmação é sempre verdadeira, porque quando a gente faz módulo de f de x menos k, é o mesmo que módulo de k menos k, que é sempre igual a zero, menor que epsilon. Agora, para provar que o limite da constante multiplicada pela função é a constante vezes o limite da função, nós vamos ter que determinar que para todo epsilon maior que zero, existe sempre um delta também maior que zero, de tal maneira que módulo de x menos x0, quando esse módulo está entre 0 e delta, sempre resulta em módulo de kf de x menos k vezes L menor que epsilon. Então, por hipótese, dado qualquer epsilon maior que zero, a gente sempre consegue exibir um delta' maior que zero, de tal maneira que zero menor do que módulo de x menor que delta. Como esse epsilon aqui é qualquer, eu posso, em particular, escolher epsilon dividido por módulo de k, que o módulo de k é sempre positivo, então epsilon dividido por módulo de k é sempre positivo, e a partir dele eu encontro um delta maior que zero com essa propriedade. Módulo de x menos x0 é menor que delta, implica módulo de f de x menos L é menor que epsilon dividido pelo módulo de k. Então, nessa última desigualdade, eu multiplico ambos os termos por módulo de k, e depois eu introduzo o k no módulo, já que o módulo do produto é o produto dos módulos, e aí vem para k vezes f de x menos k vezes L dentro do módulo menor que epsilon. Agora, para o limite da soma, eu tenho que provar que para todo epsilon maior que zero, sempre é possível determinar um delta também maior que zero, de modo que módulo de x menos x0 menor que delta nos dê um módulo de f mais g menos L mais m menor que epsilon. Esse é o nosso objetivo. Então, apenas para a gente poder atingir o epsilon aqui, não faz mal eu trabalhar com epsilon maior que zero e ali no final eu trabalhar com epsilon sobre 2, porque também é maior que zero. E aí nós encontramos delta1 e delta2, tais que quando x menos x0 em módulo é menor que delta1, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon sobre 2. E para a função g, módulo de x menos x0 menor que delta sobre 2, significa que módulo de g de x menos m é menor que epsilon sobre 2.
Então, nós temos aqui dois valores para delta, um para a função f e um para a função g. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com delta sendo o mínimo entre esses dois, delta 1 e delta 2. E assim, vou somar membro a membro as desigualdades que estão bem aqui. Ficamos com módulo de x menos x0 menor que delta, implica módulo de f de x menos L, mais módulo de g de x menos m, menor do que ou igual a epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2. Agora, trabalhando neste lado da última desigualdade, eu vou precisar da desigualdade triangular. Só para lembrar, ela significa que, dados dois números, o módulo da soma é menor do que ou igual à soma dos módulos. Então, vamos pegar aqui o f de x mais g de x menos L mais m, que está aqui no nosso objetivo, e reescrever como f de x menos L mais g de x menos m. Daí sim eu entro com a desigualdade triangular, e isso me dá f de x menos L em módulo mais g de x menos m em módulo. E essa parte que eu obtive é justamente onde nós paramos aqui. E esse cara aqui, a soma da epsilon. Então, o módulo de f de x mais g de x menos L mais m é menor do que esta soma que eu já falei aqui, que é epsilon. Está aí provado, então. Dado qualquer epsilon maior que zero, existe um delta também maior que zero, fazendo com que, quando x está próximo de x0, f de x mais g de x está próximo de L mais m. Uma coisa que a gente vai fazer bastante nas próximas aulas é trabalhar com limites de soma de várias funções. Então, nós vamos estender a propriedade que nós acabamos de demonstrar para duas funções para uma quantidade qualquer de funções. E por isso, eu vou considerar aqui f1 tendendo a L1, f2 tendendo a L2 e assim por diante até fn tendendo a Ln. E nós vamos mostrar aqui o limite da soma, também é a soma dos limites. E a gente vai provar isso por indução. Começando com n igual a 2, acabamos de verificar que isso é verdade, então vamos admitir que seja válido para n igual a k menos 1. Que isso seja verdade para k menos 1 funções. E nós vamos provar que isso é verdade para k funções. Então eu coloquei aí o limite de f1 mais f2 até mais fk, e eu também destaquei aqui o k menos 1, porque já que aqui é uma soma, eu vou associar, colocando f1 mais f2 mais até fk menos 1, em separado aqui da fk. Eu coloquei dessa forma porque fica a soma dessa função dentro do colchete mais a função fk. Então, como já está provado para n igual a 2, eu olho isso aqui como uma função só e dá para escrever limite de f1 mais f2 mais fk menos 1 quando x tende a x0, mais o limite de fk quando x tende a x0. E a primeira parcela que está aí é a nossa hipótese de indução, e por isso eu posso substituir por L1 mais L2 mais até LK menos 1. E a última parcela, o limite é LK. E aí fica provado que o limite da soma é a soma dos limites, mesmo que eu tenha uma quantidade qualquer de funções. Antes de provar o limite do produto, vamos precisar de dois lemas. O primeiro é, na verdade, uma adaptação da definição. Limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L é equivalente a limite de f de x menos L quando x tende a x0 igual a zero. De fato, colocando aqui a definição de limite, eu faço apenas uma pequena observação. Onde está o módulo de f de x menos L, eu coloco como módulo de f de x menos L menos zero. Esse parêntese que está aqui é para subentender esse pedaço da afirmação anterior apenas por uma questão de espaço, onde esse cara aqui é o limite
dessa função. Portanto, limite de f de x menos L, quando x tende a x0, é zero. E o segundo lema que a gente vai precisar é um caso particular do limite do produto. É quando uma das funções do produto tende a zero. Então, se o limite de f é L e o limite de g é zero, quando x tende a x0, o limite do produto aqui dá zero. Então, temos que demonstrar aqui, dado qualquer epsilon maior que zero, existe um delta que também é maior que zero, de tal maneira que o módulo de x menos x0 menor que delta implica módulo do produto de f vezes g. Aí deveria vir o menos zero, mas eu não coloquei, e tem que ser menor que epsilon. Na verdade, porque não precisa, né? F de x, g de x menos zero é f de x vezes g de x. Então, em relação à função f, para todo epsilon maior que zero, tem sempre um delta maior que zero também, e módulo de x menos x0 menor que delta nos dá módulo de f de x menos L menor que delta. Como isso vale para qualquer epsilon, eu vou escolher um epsilon específico. Eu vou escolher epsilon igual a 1. E como delta depende normalmente e no máximo de epsilon, para esse epsilon que eu escolhi, eu vou encontrar um outro delta chamado aqui delta 1, também maior que zero, de modo que quando x menos x0 em módulo é menor que o delta 1, então o módulo de f de x menos L é menor que 1. Mas aqui eu vou precisar de uma outra propriedade de módulo, que diz que módulo de A menos o módulo de B é menor do que ou igual ao módulo da subtração. É parecida com a desigualdade triangular. Só que na desigualdade triangular é soma e é escrito ao contrário. E essa propriedade ela será utilizada bem aqui na segunda parte da nossa implicação. Por isso eu coloco o módulo de f de x menos L menor do que ou igual ao módulo da subtração menor que 1. E agora eu trabalho só com as pontas dessa desigualdade, ou seja, módulo de f de x menos módulo de L menor que 1, e isso me dá que o módulo de f de x é menor que 1 mais o módulo de L. E agora eu vou considerar a função g, lembra que o limite dela é zero, então dado qualquer epsilon maior que zero, tem sempre um delta também maior que zero, e módulo de x menos x0 menor que delta nos dá módulo de g de x, menos o zero que eu não coloquei aí, não é preciso, menor que epsilon. Mas, observe, epsilon é positivo, 1 mais L em módulo também é positivo, né? Aqui, se o limite for negativo, o módulo dele passa a ser positivo. E ainda que esse limite seja zero, somado com 1 mais L é sempre positivo. Então, para a função g, eu vou trabalhar com epsilon dividido por 1 mais módulo de L, que é positivo. Então, para esse cara aí, como sendo o substituto ali do epsilon, eu consigo um outro delta maior que zero, que eu estou chamando aqui de delta 2, de modo que o módulo de x menos x0 menor que delta 2 nos dá módulo de g de x menor que epsilon dividido por 1 mais L. Observe que eu coloquei o módulo de f aqui de vermelho e o módulo de g de azul, porque nós vamos trabalhar com essas duas expressões. E como eu tinha aqui um delta 1 e agora eu tenho um delta 2, eu vou escolher o menor entre eles. Então, seja delta, o mínimo entre delta 1 e delta 2. E para esse rapaz aí, módulo de x menos x0 menor que delta nos dá, vamos trabalhar aqui com o módulo do produto, que está aqui no nosso objetivo, a gente tem que verificar que isso é menor que epsilon. De fato, módulo do produto é o produto dos módulos, mas das expressões que eu marquei colorido ali, o módulo de f de x é menor que 1 mais módulo de L, o módulo de g de x é menor que epsilon dividido por 1 mais módulo de L, cancela esses dois aqui e isso fica menor que epsilon. Portanto,
o módulo do produto, quando uma das funções tende a zero, também dá zero. Pronto, agora sim a gente vai provar a terceira afirmação do nosso teorema. Limite do produto é o produto dos limites no caso geral. Então, eu coloquei aí o f de x vezes g de x, e vamos notar que isso é a mesma coisa que colocar menos lg de x mais lg de x e menos lm mais lm. Está colocado dessa forma porque nas duas primeiras parcelas eu posso colocar o g em evidência, nas duas parcelas seguintes eu posso colocar o L em evidência, e aqui no final a gente tem o L vezes M, que é o produto dos limites, que é onde nós queremos chegar. Agora ficamos com f de x menos L vezes g de x, mais L vezes g de x menos M, mais L vezes M. E aí nós vamos passar o limite quando x tende a x0. Mas observe uma coisa. Do lema 1 a gente já provou que se f tende a L, a subtração tende a zero. Então a gente cai no lema 2 porque a gente tem uma função que tende a zero e uma função que tende a M. Aí é o caso particular do limite do produto que a gente provou aí em cima. Aqui nessa parcela do meio, a gente tem uma constante multiplicada por uma função g de x menos m, onde a gente pode usar a propriedade 2. Conserva a constante e multiplica pelo limite da função. E na última parcela, L e M são constantes, multiplicando dá constante e a gente usa a propriedade 1. O limite da constante é a própria constante. Vamos lá. Temos aqui limite de f de x vezes g de x, que é o que a gente quer calcular quando x tende a x0. Mas vamos trocar o f vezes g pela soma que a gente colocou anteriormente. Agora a gente entra com a propriedade do limite da soma, que é a soma dos limites. Como eu já havia explicado antes, aqui eu tenho uma função que tende a zero e uma função que tende a m. O limite do produto dá zero. Uma constante multiplicada por uma função, conserva a constante, multiplica pelo limite da função. E na última parcela, o limite da constante é a própria constante. Fazendo as contas, a gente conclui que o limite do produto é o produto dos limites. Assim como aconteceu com o limite da soma, o limite do produto também pode ser estendido para uma quantidade finita de funções. Então temos f1 tendendo a L1, f2 tendendo a L2, fn tendendo a Ln, sempre que o x tende a x0, o limite do produto f1, f2, fn é o produto L1, L2, Ln. Nós acabamos de provar que é verdade para n igual a 2, então supondo agora que vale para n igual a k menos 1, ou seja, limite de f1, f2, fk menos 1, quando x tende a x0 é L1, L2, Lk menos 1, vamos verificar que também vale para n igual a k. A argumentação é a mesma, então olha só. A gente separa a última função das demais, olhando esse cochete como se fosse uma função só, multiplicada pela outra função fk, usa a propriedade já provada e depois a hipótese de indução. E aí nós temos L1, L2, Lk. E um caso particular também que podemos precisar é o limite da potência, porque f de x elevado a n é a mesma coisa que fazer f de x vezes f de x n vezes. E como já provamos por indução que o limite do produto é o produto dos limites, para qualquer quantidade de funções, eu uso a propriedade que está aqui e eu fico com limite vezes limite, n vezes, e daí fica o limite elevado a n. Uma outra propriedade também que a gente poderia pensar era no limite da raiz. O limite da raiz também é a raiz do limite, porém a gente não vai provar e vamos usar essa propriedade quando for preciso. A demonstração será feita nas próximas aulas. Resta provar agora o limite do quociente, mas aqui eu vou precisar de outros dois lemas. O primeiro deles é o seguinte: se a função g tende a m, onde esse m é diferente de zero, então sempre podemos encontrar
delta e n números positivos, de modo que módulo de x menos x0 menor que delta implica módulo de g de x maior que o número n. Então vamos lá, por hipótese, dado qualquer epsilon maior que zero, tem sempre o delta também maior que zero, e módulo de x menos x0 menor que delta nos dá módulo de g de x menos m menor que epsilon. Então, se vale para qualquer epsilon, eu vou trabalhar com o módulo de m dividido por 2 no lugar de epsilon, o que está certo, porque essa expressão também é positiva. E daí a gente pode obter o nosso famoso delta, em que módulo de x menos x0 menor que delta nos dá módulo de g de x menos m menor que módulo de m sobre 2. E agora eu vou abrir a propriedade de módulo nessa desigualdade. A propriedade é módulo de A menor que B, com B positivo, é equivalente a menos B menor que A, menor que B. Agora, somando M em ambos os membros dessa desigualdade, ficamos com M menos módulo de M sobre 2, menor que G de x, menor que M mais módulo de M sobre 2. Até o momento a gente está indo bem, porque isolamos o g de x e é exatamente o que nós precisamos ter aqui. Só que a gente precisa agora de um sinal de maior que. Pois bem, então vamos considerar dois casos. O primeiro caso, já que o m é um número, ele pode ser positivo. Se ele for positivo, o módulo de m é o próprio m, então esse cara aqui troca para m, mesma coisa desse, está aqui. M menos m sobre 2 menor que g de x, que é menor que m mais m sobre 2. Fazendo as contas, dá 0 menor que m sobre 2, que é menor que g de x e que é menor que 3m sobre 2. E a outra possibilidade é o m ser negativo, né? Por hipótese, ele só não pode ser 0. Então, aqui, o módulo de m vira menos m, e quando eu faço m menos m sobre 2... e m mais menos m sobre 2, a desigualdade fica 3m dividido por 2, menor que g de x, menor que m sobre 2, e isso é menor que zero, né? Lembrando que o m aí é negativo. E note que eu marquei m sobre 2 em cada caso de vermelho, porque esse número será importante para o final. Lembre-se que aqui é positivo, aqui é negativo. Então, essas duas desigualdades podem ser resumidas numa só. Já que o m é diferente de zero, zero é menor que módulo de m sobre 2, menor que g de x em módulo, menor que 3m sobre 2 em módulo. E por isso eu tomo esse cara aqui como n, e a gente tem o resultado módulo de g de x maior que n. E o outro lema que a gente vai precisar é um caso particular do limite do quociente, em que o numerador é a função constante 1. Se o limite de g de x é igual a m, então o limite de 1 sobre g de x é 1 sobre m, claro, desde que o m seja diferente de zero. Então, vamos provar aqui para todo epsilon maior que zero, sempre tem aquele delta positivo, que nos diz que o módulo de x menos x0 menor que delta implica 1 sobre g de x menos 1 sobre m menor que epsilon. Daí a gente usa o lema precedente, considerando o delta1 e o n. Então, para esse delta1 e para esse n, o módulo de g de x é maior que n. Invertendo ambos os termos da desigualdade, inverte também o sentido dela. E usa a hipótese sobre a função g, o limite de g é igual a m. Então, a gente trabalha aqui com epsilon, módulo de m vezes n, isso é maior que zero, e para esse número positivo, a gente encontra um delta2, que faz com que x menos x0 em módulo menor que delta2 implique módulo de g de x menos m menor que epsilon, módulo de m vezes n. Viu que eu marquei aqui de vermelho e de azul? Porque nós vamos precisar dessas desigualdades. E também note que nós temos um delta1 e o delta2. Vamos trabalhar com um mínimo entre eles. E esse mínimo a gente vai chamar de delta. Então, módulo de x menos x0 menor que delta implica
o módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre m, é esse o ponto que a gente quer provar, que é menor que epsilon. De fato, vamos fazer a subtração aqui e temos m menos g de x em cima, g de x vezes m embaixo, sendo que como está dentro do módulo, esse numerador aqui pode ser escrito ao contrário, sem problema nenhum. O módulo do quociente é o quociente dos módulos, o módulo do produto é o produto dos módulos, então dá para colocar como módulo de g de x menos m, vezes 1 sobre g de x, vezes 1 sobre m, e das partes que nós destacamos anteriormente, g de x menos m em módulo é menor que epsilon, módulo de m, n. 1 sobre g de x é menor que 1 sobre n. E eu repeti aqui o 1 sobre módulo de m. Fazendo as contas, fica menor que epsilon. E agora fica fácil provar o limite do quociente, porque a gente escreve f dividido por g como sendo f vezes 1 sobre g e aplica o limite do produto. O limite de f é L. O limite de 1 sobre g, pelo lema 4, é 1 sobre m, e L vezes 1 sobre m é L sobre m. Beleza? Então tá aí, provadas as propriedades de limite. No próximo episódio a gente vai exercitar o uso dessas propriedades. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Até a próxima e bons estudos!